Nós falamos de que existe antena lenta e rápida, e depois ganho alto e ganho baixo, tá? Isso aqui está mais estruturado agora na apresentação, beleza? Aqui nós temos lenta e rápida, a diferença que a gente falou na última aula, né? O tempo de decaimento é o que vai governar se a antena é rápida ou se a antena é lenta. Aí eu estava procurando alguns circuitos que mostram, né, a antena lenta, antena rápida, né? Então, o que é tempo de decaimento? Quanto tempo demora? Lembra que eu falei? Um certo valor V0 inicial, chegar a 1 sobre E do seu valor. 1 sobre E, o tempo para que a resposta natural decresça de um fator de 1 sobre E é definido como constante de tempo do circuito determinada tal. Tal é a multiplicação da resistência vezes a capacitância. Aí, se você fecha esse circuito aqui, tá? Aqui eu vou ter uma bateria, uma resistência e um capacitor. Então, o que vai acontecer? A corrente começa a circular, passa pela resistência, que limita a corrente, e vai carregando o capacitor. Certo? Se eu tirar essa bateria aqui e com o capacitor carregado eu fechar essa chave de novo, agora o capacitor vai descarregar pelo resistor. E aí a tensão do capacitor vai diminuir porque as cargas fluem de uma placa pelo circuito, aqui tira a bateria, até a outra, equilibrando, neutralizando as cargas, vamos dizer assim. Né? Tá? Você tem excesso de elétrons aqui, esses vêm para o outro lado, equilibrando. Então, chega uma hora que a tensão aqui vai ser zero. Só que quando a tensão cai de 1 sobre E, ou seja, quando ela chega a 0,368 do V0, que é, ó, se você fizer V0 dividido por E, vai dar 0,368 do V0, que é esse valor aqui. No tempo, isso demora um tempo para descarregar. Esse tempo que demora para descarregar é chamado de tal. A resposta ao final de uma constante de tempo fica reduzida a 0,368 do seu valor inicial. Beleza? Acho que isso não sei se tinha ficado claro da última vez. Tá, agora vamos falar de alguns princípios físicos da antena de campo elétrico. Tá? A gente sabe pela lei de Gauss que se eu tenho uma placa carregada aqui, aplicando a lei de Gauss, eu consigo achar o campo de um lado e de outro, né, dessa placa. Então, aqui, se eu fizer o cálculo, vai ser sigma sobre 2ε0. Se um lado for, se essa placa for condutor, né, e eu fizer a mesma equação de Maxwell, desculpa, aplicar a mesma lei de Gauss, veja que uma das faces do meu cilindro vai estar dentro da placa metálica, onde eu não tenho campo. Então, todo o campo vai estar aqui. Então, vai ser E vezes A, ou seja, a integração de E ds. O campo é perpendicular, então toda a volta do cilindro não vai ter campo. Aqui também não tem campo, certo? Não tem campo aqui também. Então, vai ficar, o E vai ser só E vezes a área dessa superfície aqui. Então, E vezes A é igual a carga incluída nesse cilindro. Qual que é a carga incluída nesse cilindro? É o sigma vezes a área que corresponde à própria área do cilindro, né? A tampa do cilindro. Então, vai ficar EA igual a sigma A sobre ε0. O campo é sigma sobre ε0. Então, é possível saber qual que é o campo, né, de uma superfície carregada com uma densidade de carga sigma. Vai ser sigma sobre ε0 no caso de uma placa metálica. Tudo bem? Nada de novo, né? Tá. Não, tudo certo. Tudo certo. Então, se E igual a sigma sobre ε0 na superfície de um condutor, tá? Aqui, para achar a carga que eu posso multiplicar de novo por A, aqui eu multiplico de novo por A, eu vou ter que a ε0 E igual a sigma, que é igual a carga inclusa, né? Estou voltando, certo? E o que é I? Então, o que é I? Por
Porque quando eu tenho um momento em que eu carrego esse capacitor e tem um momento em que eu descarrego essa placa, capacitor ou placa, tá? Uma placa também acaba sendo um capacitor. Então, se eu tiver uma variação nessa carga aqui, ó, essa carga que está incluída aqui no cilindro, que é sigma vezes A, é a carga. Se eu tiver uma variação nessa carga, I é igual a dQdt. A variação da carga dá uma corrente. Agora, quem que é Q? Q é A, epsilon 0, E. Então, eu vou substituir na equação da corrente, que é igual a dQdt, eu vou substituir o valor de Q, que é A, epsilon 0, E, para uma placa carregada com sigma, certo? E aqui eu estou achando qual que é a equação da corrente para aquela placa quando o campo varia. Então, toda vez que esse campo variar, esse campo aqui variar, eu vou ter também uma mudança de carga na placa. Se eu mudar a placa, eu vou ter uma mudança no campo. Então, a mudança do campo gera uma mudança na... Você veja que E e sigma estão atrelados, né? Por um fator epsilon 0. Se eu aumento o E, vai ter mais carga acumulada aqui. Se eu diminuo o E, eu vou ter menos carga acumulada aqui. Então, eu vou ter esse campo e o sigma estão atrelados. E a variação da carga do sigma aqui, né, vai gerar uma mudança de uma variação da quantidade de cargas nessa área que gera uma corrente. Variação de carga é corrente. Então, essa vai ser a relação de corrente com a variação do campo. Então, o que nós medimos quando o campo na antena varia? Quando o campo na antena varia, quando eu tenho um campo aqui externo variando, vai mudar a quantidade de cargas na placa. Vai mudar a quantidade de cargas na placa. Então, eu posso fazer uma relação entre campo e corrente, né? Variação de campo e corrente. Então, se eu medir a corrente nessa placa, a corrente de cargas que entram, que saem da placa, eu vou poder saber qual que é o dE/dt. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? O que você faz quando usa aquela antena, uma superfície exposta ao campo ambiente? Eu fico vendo qual que é a corrente que a antena está me gerando. Então, no fundo, eu estou medindo a corrente que a antena me gera quando? Quando muda o campo. Então, a variação do campo me dá uma corrente. E essa relação só depende da área. Tá? Então, se eu tiver uma área grande, eu vou ter uma corrente maior, percebe? Olha só. A gente está falando do círculo, né? A área... Desse círculo aqui. Isso, tá. Se essa área for grande, o campo, uma variação de campo aqui em cima dela, cai um raio, variou o campo no ambiente. Tá? O raio cai lá, varia o campo no ambiente. Se há uma variação de campo em cima dessa placa, o que vai acontecer? Vai ter uma variação de corrente, certo? Essa corrente, onde eu começo? Aqui, ó, entre essas duas placas aqui, vou ter uma corrente, tá? Naquela outra nossa antena, tem até um plugzinho aqui, um cabinho que sai dessa placa, vai para o plugzinho e a carcaça vai para o plugzinho, que é um plug BNC, né? Aqui, eu não sei se aparece... Aqui, ó, tá vendo? O plug aqui, ó. Um fiozinho está ligado nessa parte central e outra parte do conector está ligado na carcaça. É um capacitor. Então, se eu tenho um capacitor, a tensão do capacitor vai estar relacionada com isso daqui. Olha só. Capacitor. Como é que eu sei qual que é a tensão do capacitor? Eu sei que capacitância é carga dividido por a diferença entre as duas placas, de voltagem entre as duas placas. Tudo bem? Então, quanto mais alta é a capacitância, mais carga tem para a mesma diferença de potencial, que eu vou chamar de U aqui. Então, C é igual a Q sobre U. A carga a gente já sabe que é a integração da corrente no tempo, certo? Está aqui, ó. I é igual a dQdt, então Q é igual a integral de I dt, beleza? Quem que é I?
Ó, e eu já conheço, tá aqui. Então, vamos lá. O I é igual a epsilon 0 a d dt, eu jogo aqui dentro da integral, certo? E, onde que saiu esse C aqui? Tá, exatamente. Q vai ser igual a integral de I dt, mas Q é igual a, aqui, desculpa, aqui é U. U é igual a 1 sobre C que multiplica Q, certo? 1 sobre C, U é 1 sobre C, que multiplica, isso aqui é Q. Tá vendo? Q aqui, tá aqui. E quem que é U? É só passar o C para baixo, U para cima, U é igual a C, Q sobre C. Então, Q sobre C igual a U. Esse I aqui, eu sei que é essa pela lei de Gauss, né? Eu sei que o I vai ser epsilon 0 a d dt. Então, eu jogo aqui dentro, ddt corta aqui, vai ficar integral de dE, que vai dar E. Então, é 1 sobre C epsilon 0 a E. Então, a minha tensão, se eu integro a corrente no tempo, vai dar o campo. Então, a tensão que eu meço no meu capacitor vai ser proporcional ao campo. Tá? E essa proporcionalidade, 1 sobre C, epsilon 0A, a gente chama de fator calibration factor, tá? Que vai me dizer para que campo elétrico eu tenho tanta voltagem. Então, se tiver 100 volts por metro, eu tenho 1 volt. 200 volts por metro, eu tenho 2 volts. 300 volts por metro, eu tenho 3 volts. Isso aqui é linear. Só depende da área, epsilon 0 é uma constante, e da capacitância da antena. Então, quando eu faço antena, eu vou calibrar a tensão que eu meço na saída da antena, no plug PNC, a tensão que eu meço lá, é proporcional ao campo que está sendo medido. E a proporção entre U e E vai ser o calibration factor. Que é aquele númerozinho que a gente põe 4,34, 43,4, vocês já ouviram falar disso? Ou 21,7, sabe? Já ouviram falar disso? Não, eu nunca ouvi falar. Mas tem essa informação no campo, né? No programa lá do Data Viewer, quando você tem que dizer o calibration factor. Pode ser 1 milivolts por volt por metro, pode ser 43, tá vendo aqui? 43,4 milivolts por volt por metro. Tá? Então, depende do capacitor que você usa. Então, se você tiver uma capacitância de 10 picofarad, uma antena de 25 centímetros, o fator vai ser 43,4, que é um fator que a gente usa muito. A gente só divide isso aí por 2, por causa do nosso link de fibra ótica, que ele mesmo produz um fator de 2, então você tem que pôr 20, tem que pôr metade, 21,7. Mas a antena tá feita, a maioria das nossas antenas, antena de ganho alto é 43,4, antena de ganho pequeno é 4,34, é 10 vezes menor. Então, esse calibration factor é U sobre E, é quantos milivolts você vai ter para cada volt por metro. Então, se eu tenho 1 volt por metro, quantos milivolts eu vou ter? 43,4 se eu usar uma antena com uma capacitância de 10 picofarad e um diâmetro de 25 centímetros. Tá? Desculpa, essa capacitância não é da antena, falando por baixo. Essa capacitância é do circuito integrador. Porque a antena, ela tem uma capacitância sim, mas esse C aqui que a gente está usando é do circuito integrador, não é a capacitância da antena. Tá? É a capacitância da antena mais do circuito que a gente usa, que está naquela caixinha cinza, que é ligada na antena e depois que vai para o datalog. Vocês estão me acompanhando? Tem dúvida aqui? A ideia é tirar as dúvidas hoje, hein? Fala. Então, se eu tenho duas antenas e a única coisa que eu quero diferenciar entre elas é o ganho, eu só mexo na área, né? Porque se, por exemplo, eu diminuir essa capacitância aí do circuito integrador,
Aí eu aumento o ganho, só que eu já mexo na constante de tempo, né? Porque o que eu quero dizer é, esse capacitor, ele muda tanto o ganho, como está nessa equação, como influencia na constante de tempo, né? Depende do capacitor que você muda, tá? Eu agora não tenho certeza, mas tem vários capacitores no circuito integrador. Um tem a ver com a constante de tempo, eu não sei se é o mesmo que tem a ver com o ganho, tá? Fico devendo a resposta aí. Ok. Tá? Mas lá dentro do circuito integrador tem um capacitor que vai definir o ganho que você vai usar. Quantos milivolts você vai ver para cada campo, para cada volt por metro de campo. Aqui, olha, você vai ter 43,4 milivolts medidos na saída do integrador cada vez que você tiver um campo de 1 volt por metro. Se você quiser um ganho menor, você troca esse capacitor aqui por 100 picofarads. Eu acho que a gente usa 10 e 100. Quando você puser 10 aqui, vai dividir por 10, esse ganho você vai ficar com 4,34. Então, para cada campo de 1 volt por metro, você só vai ter 4,3 milivolts. Então, o que acontece? Os eventos que são muito grandes não vão saturar, porque em vez de dar cada volt por metro dá 43, cada volt por metro vai dar só 4,34, 10 vezes menos. Então ele não satura, você consegue enxergar as coisinhas que são mais delicadas, que tem menos amplitude. Outra opção é mudar o diâmetro da antena, que é o que a gente fez para diminuir o ganho também, né? Então a gente diminuiu para quando a gente pôs essas antenas lá no topo do P1, P2, a gente usou uma anteninha menor para não saturar demais, porque não tinha só como reduzir o ganho do capacitor. A gente mudou o tamanho da antena. Estão me acompanhando? Dúvidas? Tranquilo até agora. Tá tranquilo? Então, aquela caixinha, ela vai fazer a integração. Aqui diz o seguinte, ó, continuando aquele raciocínio, né? Toda vez que você muda o campo aqui e você tiver um capacitor aqui, você vai ter uma corrente que eu posso medir através da voltagem, através desse capacitor. O campo mudou, aumentou o campo, entrou mais carga nessa placa. Mais carga vai gerar uma corrente, passando por esse capacitor vai te dar você vai ler a voltagem aqui, tá? Aí volta, naquelas equações lá, você vai ter, vamos ver se é a mesma equação exatamente. Essa equação aqui é a mesma que essa, tá? O U vai ser igual a E vezes ε0A sobre C. U vai ser igual a ε0A sobre C. Esse é um integrador chamado passivo, né? A própria corrente faz a integração dele. Tá? E aí, aqui mostra, por exemplo, a diferença entre campo lento e campo rápido, né? Aqui você tem um return stroke que vira um integral, enquanto que no campo rápido ele vira um pulso que decai logo, né? Em pouco tempo. Aqui, ó, meio a 1 segundo, tudo isso aqui. Aqui não, aqui é 100 a 200 microsegundos, isso aqui. Você vê que está indicando que é rapidinho, em 1 milissegundo ele já voltou. Much shorter time so that the signal returns to zero before the next return stroke. Então, no FastE, você quer que o campo volte para zero antes do segundo return stroke que aparece aqui, ó, o segundo return stroke. Tá? Aqui ele não volta para o zero. Você tem o primeiro return stroke, ele não volta para o zero, sobe mais um pouco o segundo return stroke. Aqui não volta para o zero, tem o terceiro return stroke, demora um tempão para voltar para o zero. Tá? Mais ou menos 10 segundos aqui. Então, aqui nós temos duas antenas com dois ganhos diferentes. Não é antena rápida, antena lenta. As duas são rápidas, mas tem ganhos diferentes. Nessa caixinha tem um capacitor maior, numa caixinha que tem um capacitor menor. E aqui vai dar 4,34, aqui vai dar 43,4, né? Um capacitor maior dá um ganho menor. Então, aí vai para o... Você tem que alimentar esses carinhos, esses
esses circuitos, tem que alimentar com essa bateria, e também com essa bateria a gente alimenta os links de fibra ótica. Um para cada ganho. Um para o ganho maior, um para o ganho menor. Beleza? E é assim que a gente usa. Então, Professor, Oi. esse link de fibra ótica perde pela metade o ganho? perde porque a gente pediu para eles fazerem uma adaptação. Na fábrica não perde. Entra 5 volts e beleza, joga, cospe 5 volts lá. Mas ele estava limitado a entrar só até 5 volts. Eu pedi para eles fazerem o bichinho aguentar até 10 volts. Eles falaram, beleza, a gente vai mudar ele para 10 volts, só que você lembra, nós estamos dividindo por 2. Eles puseram um resistor lá, né? Fizeram uma divisor de tensão lá dentro do bichinho, para que ele aceitasse 10 volts. Só que aí você tem que lembrar que a tensão, você tem que aplicar uma correção de 2 vezes. Beleza? Ok. Por quê? Por que a gente pediu para 10 volts aqui? Porque a alimentação nossa é 12 volts nesse circuito. Então, esse circuito ele vai até 12 volts. A excursão do campo aqui vai gerar uma tensão aqui na saída. Tá vendo o plug aqui? O plug aqui. Aqui, esse capacitor mais esse integrador, eles saem até 12 volts. Como aqui só entrava 5, não dá certo, né? Ele joga, quando chegou a 5, satura aqui. Então a gente pediu para ele ir até 10, que aí só satura acima de 10. Como é que eu calibro essas antenas? Então eu preciso, elas já vêm meio que calibradas, né? Teoricamente, eles calculam a capacitância, tem o circuito conhecido, então a princípio teoricamente daria para saber para qual U que eu vou ter. Para qual volt por metro aqui, quantos volts sai aqui. Né? Essa relação, lembra? A relação é sempre milivolts por volts. Tensão, diferença potencial por campo elétrico. Tá? Beleza? Quantos milivolts vai sair do meu integrador para cada volt por metro. Tá? Aí eu pego isso e eu leio U e converto para E de novo, usando o fator de calibração, o CF, que aparece nos data viewers, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um caso aqui do data viewer para vocês. Vocês estão enxergando só o PowerPoint agora, certo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar um campo aqui genérico. Caso. Tá. Vê se aparece o Data Viewer agora na tela de vocês. Sim, Apareceu? Então, esse caso aqui, olha, tá vendo? Tem ganho maior, ganho menor. Então, olha o calibration factor aqui. Tá vendo? Esse aqui é 4,34. Só está 2,17 por causa do link de fibra ótica, tá? Ganho menor. Aqui não está sendo usado. O canal 3 é o ganho maior, tá vendo? É 43,4. Só é 21,7 por causa do link de fibra ótica que está bagunçando a coisa, tá? E aí eu vou abrir aqui o famoso caso. Vocês estão vendo aqui? sim, estamos. Sim. Esse é o caso... Bom, é um caso aí no paper, na tese da Paula. Então, tá aqui. Ó. Então, você pegar aqui, esse return stroke, ele tem uma variação de volt por metro de menos 270, concorda?
Não, menos 192, concorda? Aqui, ó, esse número aqui é o relativo. O absoluto é do 0 até aqui, tá? Então, você tem... Veja que aqui, ele está com... O pico aqui é menos 271, certo? Absoluto, né? Tá aqui, ó. 271 está por aqui. Mas se eu pegar daqui, eu clico aqui, ó. Eu quero saber a diferença de campo entre esse ponto e esse ponto. Aí vai dar o relativo, que é esse aqui, tá? Além disso, ele dá quantos microsegundos absolutos, onde é o valor do microsegundo aqui embaixo no eixo X, e o relativo, que é desse ponto onde eu estou pegando até aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, da onde ele começou a subir até aqui. Olha só, deu 6,4 microsegundos relativos, certo? Que é o típico tempo de um primeiro stroke. Isso aí é o primeiro stroke. Ele não dá 1 microsegundo, ele dá mais. O primeiro stroke costuma dar 5, 6, até 10 microsegundos, tá? Porque ele está... É a primeira vez que está usando o canal, né? E um valor relativo menos de 197 volts por metro. Tudo bem? Mas o que ele mediu mesmo, lá na saída do integrador, foi tensão, não foi volt por metro. Então, o que ele fez? Esse cara aqui usou essa calibração aqui para multiplicar, né, a tensão por esse valor para dar o eixo Y aqui. Então, ele pega a tensão que saiu lá do circuito, essa tensão aqui, ó, U, vocês estão vendo aqui no PowerPoint? Sim, estamos. Esse U, ele multiplica por 2, 21,7, vai dar. Então, olha só. O campo, ele satura 10 volts vezes isso aqui. Vai saturar em 210,7. É que aqui não está saturado. Tá? Deixa eu pegar um caso que satura isso daí aqui. Bom, o fato é que é assim que funciona. Aí, eu posso pegar... Tá vendo? Aqui deu 200 e... Quanto que tinha dado aqui? Relativo, deu 200 e... Eu acho que você está no fator errado, é o channel 1. Você tem que ir. Não, é channel 1, exatamente. Ah, boa. Tá aí. Porque eu estou vendo o canal 1, né? Então, aqui está dando menos 74, é isso? Menos 74. Tá? Aqui, ó, aqui vai dar 0. Ops. É estranho esse negócio. Vamos lá de novo. Ah, agora está certo. Tá aqui, ó, menos 201, tá? Menos 200. Vamos para menos 200 aqui, tá? Se eu for no canal 3, eu pego o mesmo raio, tá? Ih, cacilda. Saturou. Não, vamos ver. Não, não saturou não. Tá vendo? Saturou depois. Mas se eu pegar aqui, até aqui, olha lá que belezinha. Quanto que deu? Hello? 190. Vai dar aí mais ou menos... Dá a mesma coisa, né? Aqui pode dar a mesma coisa se o ganho... é 196, tá? Tá vendo aí o relativo menos 196? O outro deu 196 por aí. Tá. Como é que pode dar a mesma coisa se os ganhos são diferentes? Entendeu aí? É por conta da calibração que foi feita no sensor? Esse fator de calibração? O campo tinha que dar diferente ou tinha que dar igual? Ivan? Sim. Fala. O raio aconteceu. Eu tinha 2 antenas com 2 ganhos. Aí eu vou falar qual é o campo desse primeiro stroke. Eu tenho na antena ganho alto, na antena ganho baixo. O campo é o mesmo ou é diferente? Tem que ser igual, né? Quem falou? Ainda. Ivan, tem que ser igual ou não tem que ser igual? Eu acho que tem que ser igual, não sei. Paola? Não sei. Tá. Eu acho que não pode ser igual se os ganhos são diferentes. Não...
Não faz muito sentido para mim ser igual se Tá, é ganho então, diferente. tá, vamos lá. O que quer dizer ganho diferente? A Paola de novo vai responder? Pode ser. Paola, vai lá, responde aí. O que é ganho, ser ganho diferente? Aí eu preciso rever a aula passada, porque essa semana eu não Tá. revi. O que quer dizer ter ganho diferente no medidor? Eu preciso tentar lembrar. Veja bem, Acho que é a ah, amplificação do sinal, é isso? é, Ou é mais como amplificado? se você pega, é que nem se fosse uma lupa. Por exemplo, você tem uma mosca na sua mesa, tá certo? Tá morta. Você quer ver a mosca. Se você usar uma lupa maior, a mosca aumenta de tamanho. Sim. Na Mas lupa, sim. na lupa, sim, e no real, ela mudou de tamanho, a Não. mosca? Não. Você enxerga maior, mas a mosca tem que ter o mesmo tamanho. Se você usar uma lupa para medir uma mosca, eu falo, vou usar uma lupa maior para ver se a mosca cresce. Existe isso? Não. Não, a mosca sempre vai ter 1 centímetro. Então, o ganho é qual lupa que você está usando. Dá para entender? Você disse na aula passada que era a capacidade de ver os detalhes. Exatamente. A lupa só me dá mais capacidade. Se a lupa é maior, ela dá a capacidade de ver detalhes da mosca. Se ela for um ganho maior, uma lupa mais forte. Se ela for uma lupa mais fraca, eu não vou ver tantos detalhes da mosca. Mas os detalhes da mosca não mudam de tamanho. Você enxerga maior ou menor, mas a real, o tamanho da mosca não muda. Concorda? Sim. Sim. Então, o campo que produz um return stroke, ele muda se você usa um ganho maior ou um ganho menor? Não. Não. O que se muda? Atenção recebida. A atenção recebida. É com a sua capacidade de enxergar os detalhes. Você vai enxergar com uma lupa maior, você vai ver um campo grandão, mas o campo é o mesmo em termos de tamanho. Entendeu? Se você usar uma lupa maior para olhar o tamanho do olho da mosca, até 2 milímetros. Se usar uma lupa menor, o tamanho do olho da mosca vai ser quanto? Mesmo? O mesmo, vai ser 2 milímetros. Não pode mudar. As coisas não mudam porque você está enxergando com uma lupa maior ou menor. Assim também o ganho do campo. Quando você usa um ganho maior, você vai amplificar as coisas mais, como se fosse uma lupa mais forte. Mas o tamanho do campo tem que ser o mesmo. Por isso que eu medi aqui, deu 200, não deu 200 todos, só que foi 10 vezes. O campo, o ganho desse campo, dessa lupa maior, quem que é? Esse cara aqui que eu estou vendo agora. Tanto é maior que olha o que aconteceu com os detalhes do campo aqui. Ó. Olha só, esse campo e esse campo aqui. Olha a diferença entre os detalhes. Tá vendo? Ó, olha isso aqui como ficou bem mais amplificado. Isso aqui tá pequenininho, certo? Mesmo que eu venha aqui e dê zoom aqui, ó, fica uma porcaria. Se eu der zoom aqui, ó, viu a diferença? Aqui eu consigo enxergar os detalhes. Eu estou olhando com lupa o que eu estava olhando sem lupa aqui. Uma lupa mais fraca aqui. Então, eu consigo ver os detalhes melhores de um pulso. Aqui é o mesmo pulso. Se você olhar o tamanho desse pulso com esse tamanho desse pulso, é o mesmo. Ó, aqui, se eu pegar... Aqui está difícil pegar vou pegar esse aqui, ó, 600. Vou pegar esse carinha aqui. 682. Vou pegar, cadê você? Mais para trás, 682. Ó, olha que belezinha quando você usa a lupa. 602, 560. É esse cara aqui. Tá vendo? Esse e esse são os mesmos, concorda? Se você pegar a amplitude dele, ó, daqui até aqui, deu
Vocês estão vendo aí, menos 20,73? Sim, estamos. Sim. Tá? Se eu medir daqui, esse cara, daqui até aqui, eu não sei se agora eu tenho que, acho que eu tenho que fechar aqui, tem que ir para o outro aqui, deixa eu ver lá, tem que mudar para o canal 1 aqui, senão não vai dar certo. Mas você vai dar o mesmo, Paulo, tá? Eu não sei qual que é, talvez seja esse aqui. O fato é que tem que dar o mesmo, entendeu? Daqui até aqui, tá lá, 40, vai dar o mesmo, acredite em mim. Às vezes dá um pouco diferente porque o circuito não é preciso de amplificar 10 vezes, entendeu? Mas o fato é que você vai ter o que aqui, a desvantagem de você olhar com lupa é isso aqui, ó. Quando a coisa é muito grande, satura, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, eu perdi o sinal. Porque eu ampliei tanto que aqui explodiu, ó, chegou no máximo. Tá? E aqui não. Aqui ele não saturou, olha só que belezinha. Tá? Olha. Tá vendo? Aqui eu cortei aqui no outro caso, por quê? Porque ele atingiu os 10 volts, que é o máximo que ele pode chegar. Ele pode só ter mais ou menos 10 volts. Chega no 10 volts, vamos ver, lembra que você tem, para cada volt por metro, você tem 43,4, aí o volt por metro aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui. Nesse hora que isso aqui, pum, chega a 10 volts, aí corta. 10 volts é o máximo que a fibra ótica consegue transmitir. Entendeu? Então, cortou aqui porque foi subindo, subindo, subindo. Quanto mais sobe o campo, mais sobe os volts. A diferença potencial U é proporcional a E. Quem que é a proporção? É o calibration factor, é 43 ou 4,3. Então, você vai aumentando o campo. Aumentando, bateu em 10, ele não mede mais. O outro, você pode aumentar o campo 10 vezes mais e aí que ele vai chegar em 10. Dá para entender? Porque ele é 10 vezes menos sensível. Um é 43 milivolts para cada volt por metro, o outro é só 4,3. Então, eu posso aumentar esse campo 10 vezes mais ainda, aí o ganho menor vai chegar em 10 volts. Deu para entender? Só Sim. que a medida aqui tem que ser igual à medida aqui. O tamanho da mosca não muda. Só que aqui você vê a mosca com mais detalhe. Deu para entender? Sim, Professor, Tem. o senhor pode Agora- colocar os dois Fala. canais aí na vista geral, vista inicial. Sim, Isso, esse senhor. Draw New aí. Só para me perguntar uma coisa. Draw Aqui, ó. New, Draw New. Tá. O canal 1, ele tem um ganho menor, que é esse daí que o senhor está clicando agora. Esse canal 1 tem um ganho Isso. menor. O da Isso. esquerda aí tem um ganho maior. Isso. Na minha cabeça, tipo, o que faria sentido é o que dá mais ganho amplifica o ruído. Só que aí eu vejo o contrário, o da direita, que o ganho é menor, aparenta ter um ruído maior, né? Essa variação mais feia de ver. Aí isso não consegui compreender. Vamos ver quanto que está esse ruído aqui, quanto está esse ruído aqui. Espera aí. Aqui antes, não. Peraí. Aqui tem muito. Tá vendo? Isso aqui é o raio se preparando para acontecer. Depois, aqui é só ruído, tá? Então, aqui está dando um ruído de menos 2 a 6, né? Aqui está dando tá vendo? De menos, bem maior, está dando uns 40 volts por metro, aqui está dando uns... É que esse circuito está podre, entendeu? Esse circuito aqui tá com um ruído muito alto. Não é problema da amplificação, não, é problema do circuito mesmo. Pode ser link de fibra ótica, pode ser alguma coisa próxima de uma antena e não longe da outra, pode ser algum defeito no... Você tem razão. Esse ruído aqui os dois deviam ser baixos, deviam ser, né? Mas às vezes o circuito joga um ruído diferente, tá? Esse ruído aqui está belezinha. Tanto é que você vê muitas coisas bem nítidas aqui acontecendo, ó, antes do... Isso aqui provavelmente é intracloud. Beleza?
Entendi. Então, para eu estudar, por exemplo, preliminar breakdown, provavelmente eu vou querer pegar o ganho maior, certo? Maior. Tudo que tem amplitude pequena, usa o ganho maior. O que tem amplitude grande, tipo o return stroke, se você conseguir enxergar o return stroke no campo com ganho maior, usa o campo com ganho maior. Mas se não conseguir, isso aqui saturou. Então você vai para o ganho menor e reza para ele não ter saturado também. Entendeu? Ok. Vamos lá. Mas você tem a certeza de que a cara desse tem que ser igual à cara desse. Tá vendo? Ó? Desceu, desceu. Pulou 3 vezes, deu 3 pulinhos. Desceu, subiu, desceu. Desceu, subiu, desceu. Tem que ser igual. Claro que às vezes o ruído, que é grande nesse caso aqui, vai mexer com esse sinal. Porque aqui você tem ruído também, só que como ele é menor do que o que você está vendo aqui, mas ele vai bagunçar esse sinal um pouco o ruído também. Esse ruído que está aqui, ele não deixou de existir quando aconteceu o return stroke. Tá vendo? Todo esse ruideira que está aqui, ele veio, está aqui dentro também. Só que aqui, como o sinal é bem maior, você quase que não percebe ele. Ele se soma ao sinal, né? O ruído. Tá vendo? Aqui está liso e aqui tem uns dentinhos aqui, que talvez não era para ter. E tem por causa do ruído. Entenderam? Certo. Mas se eu medir aqui, esse pico tem que dar igual a esse? Em volts por metro? Sim. Sim. E em volts tem que dar o mesmo? Não. 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 Então, aqui. Porque o campo elétrico é o mesmo. Agora, um vai entregar mais ou menos volts, depende do ganho que você tem. Tá? Esse aqui vai te dar mais volts para cada volt por metro, lembra? Esse aqui é 43,4 milivolts para cada volt por metro. Vocês estão entendendo a diferença de campo lento e campo rápido? Não estamos falando de... Não. Diferença de ganho alto, ganho rápido, ganho alto, ganho baixo. Não estamos falando de antena lenta, antena rápida aqui, não. Tudo aqui é rápido. Sim. Uhum. Tá bom? Então, esse ganho, ele é definido só para o campo rápido. Quando você fala de 43,4, 4,34, ou metade desse valor por causa do link de fibra ótica, é tudo campo rápido, tá ok? O que mais que nós temos aqui? Só campo lento e campo rápido, tá? Beleza? Fechou? Tá vendo esse calibration factor? Esse input range é até onde você vai aceitar ele vai chegar até 10 volts aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Até 10 volts. Ou seja, ele te dá um campo. Aqui saturou, não saturou? Vamos ver. Não, esse não saturou. Quem saturou foi esse. Olha lá. Vamos ver com quanto saturou, só por curiosidade, com quanto saturou essa bodega aqui. Aqui é 0. Aí já te dá o mínimo aqui, ó. Menos 236. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, o meu cursor, pegar aqui 0, do 0, clica na direita, 0, 0, até aqui embaixo está dando, ó, 233. Quando é 236, tá aqui, ele já te diz qual o mínimo valor desse gráfico inteiro. Se dá draw new aqui, ó, o menor valor que bateu aqui embaixo é esse aqui, ó, o mínimo valor é esse. E o máximo valor foi 29,7. Tá? O máximo valor aqui deve ter sido esse pico aqui para cima, que deu 29,7. Mas o mínimo foi 236. Agora, vamos lá. Vamos ver se isso aqui faz sentido. Esse é o canal 3, né? Canal 3 é o 21,7. Tá? Vezes 10 volts dá 210,7, não é isso? Concorda? Sim. Então, dos 21,7 vezes 10 dá 217, não é isso? Então, ele teria que saturar em menos 217 e saturar em mais 217, se ele realmente só vai até 10 volts. Entendeu?
Sim, eu fiz a conta aqui, deu 10,88. Está dando 10,8. Você dividiu 2,36 por 21,7. Isso, Deu quanto? 10 ponto... 10,88. Isso. Eu acho que esse circuito ele deixa passar um pouco a mais do que esses 10 volts. Por isso que ele chegou em... Ele só saturou quando chegou em 2,36. Porque, na verdade, ele está sendo alimentado por 12 volts, não por 10 volts. Tá? Então, ele está deixando passar um pouco mais, tem uma folga aí no link de fibra ótica, ele não corta exatamente em 10. Vocês entenderam? Qual é o máximo, Sim. qual é o máximo voltagem que ele aceitou para baixo? Ele é 10,8, calculou a taxa. E é por isso que deu 236 aqui, porque você multiplica 10,8 pelo calibration factor, você vai ter quanto entrou em volt e você vai ver quanto que aqui corresponde esse campo. Esse 21,7 depende do quê? Depende da área da antena e depende do capacitor do integrador. Né? Beleza? Perfeito. Perfeito. Sabe, então, se eu tiver um gráfico, eu posso utilizar essas unidades de medida para fazer meu gráfico? Essas unidades aqui são fiéis. É o campo que produziu o raio na antena. Pode usar. Beleza. Oi? Beleza, era uma dúvida. É porque no início, eu acho que eu vi uns gráficos seus que você utiliza a unidade relativa. Exatamente. Quando eu não preciso dizer qual que é o campo, eu não estou usando. Mas se eu quiser saber exatamente qual é o campo elétrico produzido por um breakdown, eu posso vir aqui medir e vai ser esse aqui. Se o seu circuito estiver certo e se não tivesse feito uma bobagem na hora de escrever esse número aqui. Perfeito. Obrigado. Tá. Inclusive, pelo campo aqui, você pode calcular, mais ou menos estimar a corrente do return stroke. Então, existe uma relação entre esse campo e o return stroke e a distância que aconteceu o return stroke. Bom, eu cheguei atrasado, o Endo tem que ir embora. Não? A gente pode fazer uma aula 3 depois. Só, não sei se foi mais ou menos o que o Ivan perguntou, mas vou perguntar. Quando que eu sei que eu preciso ter a minha antena calibrada? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma anteninha agora, circuito integrador, fiz uma antena circular flat plate e pronto, estou medindo. Eu consigo ver o que está acontecendo, né? Ver as variações, ver os impulsos, Sim. mas para eu fazer um trabalho assim, mais rigoroso, talvez calcular a corrente, enfim, como que eu sei, dependendo do que eu estou vendo, o que eu posso usar com o meu que eu fiz agora ou o que eu preciso calibrar com o seu, por exemplo? Não, se você quer ver só se é positivo, negativo, tempo de subida, beleza, você pode usar não precisa calibrar a sua antena. Mas se você quiser usar esse campo elétrico para calcular, fazer alguns cálculos de corrente do return stroke, algumas coisas assim, aí é bom calibrar esse campo. Então, poucas vezes a gente teve que usar a exata calibração da amplitude das coisas. Certo, aí deixa eu lhe perguntar. A gente verificou aí a questão do fator de calibração, né, que vem da própria fórmula. Só que eu já verifiquei que dependendo da altura que a antena tá, vai ter um ganho natural. Nesse caso, as Exatamente. antenas estão lá em cima do prédio e esse vai ter um Muda númerozinho bem tudo. alto. Onde O ele ganho entra? muda. O ganho tudo. É como se você pusesse uma lupa em cima de uma lupa. É como se você tem a lupa do seu ganho. Aí você vem com uma outra lupa que é o prédio. O prédio, ele, por fato dele distorcer as linhas do campo, ele aumenta, ele achata, aumenta o campo no topo dele. E aí você vai ter um ganho. E aí você precisa calcular qual é o ganho do seu prédio. Isso aqui, essa calibração que a gente faz para checar se a eletrônica tá beleza. Aí você falou, aqui eu projetei essa antena, o tamanho da antena, o espaçamento entre as duas placas, projetei o circuito e o meu calibration factor é 43,4. Beleza, tá. Vamos ver se isso aqui está correto? Sabe o que você faz? Pega e produz um campo elétrico você aqui em cima da sua antena,
para diferentes distâncias, ó, uma unidade, uma fita de cassete, 2 fitas de cassete, já põe 3, 4 aqui, media, jogava uma tensão conhecida aqui, sabia a distância, achava o campo. Campo é tensão dividido para distância. Então, achava o campo e via qual era o U aqui. E via se estava batendo, né, a calibração. Quando a gente põe em cima do prédio, essa calibração já não vale mais. Isso é para quando a antena está no chão, no solo plano, né? Inclusive, aterrada até aqui, assim, ó, mais ou menos. Tem que pegar isso aqui, cavar se ela tem 5 centímetros, você cava um buraquinho no chão de 5 centímetros e vem com o solo aqui alinhado com a parte de cima. Aí você pode garantir que o seu campo vai ser o que a antena dá. Se você supor isso aqui em cima do banquinho, já mudou um pouco, mas não é muito. Também não precisa cavar 5 centímetros. Põe em cima do chão, também não vai mudar muita coisa no campo. Mas se você põe em cima de um prédio, aí muda. Ó, isso aqui é uma antena lenta, né? Eu tenho aqui, ó, o fator da torre, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente punha a torre lá, o campo lá em cima na torre, a gente tinha que olhar a amplificação causada pela torre. Você tem a torre, tem as linhas de equipotencial, veja como as linhas de potencial se distorcem por causa da estrutura metálica, porque aqui, tudo isso aqui é condutor, né? O solo é praticamente um bom condutor, a torre é um bom condutor, então as linhas de equipotencial são distorcidas, aqui o campo aumenta. Se o campo aumenta, em cima da torre, a sua antena vai medir um campo amplificado. Né? E esse campo amplificado, para eu saber quanto amplifica, eu tenho que pôr uma lá no chão, tá vendo? E outra aqui em cima. Isso aqui é ali no CTA. Eu ponho uma antena aqui e uma antena aqui. Aí eu meço o mesmo raio com as 2 antenas. E aí eu vejo qual é o fator de amplificação que a torre está dando. Tá vendo como muda? Esse aqui é um campo lento, mas para o campo rápido também muda. Tá? Campo embaixo e o campo em cima. Tem um fator de 2,5. A torre amplificava o campo lento em 2,5. Campo rápido também amplifica, mas não está aqui. Beleza? Então, por hoje é só. Depois a gente continua com o campo lento. Ok, professor. Tá bom? All right.